podcast da Uma de Santa Fé, com assuntos e convidados relevantes para a nossa juventude. Uma conversa descontraída e animada, feita por jovens e para jovens. O Pod Jovem vai ao ar toda sexta, das 22 às 23h30, pela web rádio Melodias do Rei. Paz do Senhor, estamos iniciando mais um Pod Jovem nesta noite fria, né? Começando o frio de Caxias do Sul, e nós cremos que Deus irá fazer grandes coisas em nossa vida nesse dia especial. Apresentar a nossa mesa aqui nessa noite, apresentar o nosso amigo Augusto. Deus abençoe, Augusto. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar vocês aí que estão nos assistindo, cumprimentar os nossos irmãos também que estão aqui na mesa. Nós temos certeza que esse assunto que nós vamos abordar vai ser uma bênção. Também nosso irmão Mateus. A paz do Senhor, Mateus. Boa noite. Paz do Senhor, Samuel. Paz do Senhor, meus irmãos que estão presentes em suas casas, na nossa rede aí, ouvindo a nós essa noite. Quero agradecer aí a presença dos meus colegas de mesa, agradecer a presença do nosso convidado, que mais que especial, nosso pastor aí do Dallagnol, e creio que essa conversa de hoje vai ser uma conversa muito abençoada e que vai edificar todo mundo que está nos ouvindo aí. Amém. E apresentar o nosso convidado dessa noite, né, que nos fez esse esforço de estar aqui frio, né? Primeiro frio do ano, primeiro podcast frio de verdade do ano, nosso pastor Dilamar. Deus abençoe a vida do irmão, Deus abençoe esse momento que estávamos conosco aqui. Obrigado pela disponibilidade, né? Sabemos que o irmão tem bastante compromissos, demandas da igreja, mas achou um tempinho para estar conosco, somos gratos. E desde já, né, te pedir para você qual que é a tua expectativa desse podcast com jovens, e também para mandar um alô pro pessoal aí da nossa querida igreja de Dallagnol, né, que também está nos ouvindo, todos os irmãos. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Grata satisfação estar aqui com vocês hoje, Pod Jovens, né? Com os irmãos que estão aqui reunidos para essa programação. É sempre uma alegria poder trazer a nossa pequena parcela de contribuição que diz respeito a essa programação.
Mandar um grande abraço para aqueles irmãos da Lanhol que estão nos assistindo, como vão estar nos assistindo. Um grande abraço. Deus abençoe o pessoal da Lanhol, nosso amigo líder dos jovens, né? O irmão William, esse tempo esteve aqui, faz umas 4 semanas esteve aqui, é nosso amigão também, ficamos gratos. Para quem não sabe, né, o Dilamar é tio do Mateus, né? É isso aí. Hoje estamos em família, né? É bênção do Senhor, né? O Mateus é o nosso diretor aí do podcast, também a menina ali, esqueci o nome teu? A Nicole também está nos ajudando, também são sobrinhos do pastor Dilamar. E somos gratos a Deus por essa família que está fazendo a obra do Senhor. Hoje o tema dessa noite, Mateus, que tu escolheu é sobre missões e missão. E a gente sabe que o irmão Dilamar trabalhou muitos anos com missão. E o pastor não deixa de trabalhar com missão, né? O pastor, ele está na linha de frente falando do evangelho a todo momento, né? O pastor, ele... a grande verdade é que o pastor, ele além de fazer a questão pastoral, de cuidar, de apacentar, ele faz tudo na igreja, né? E o que ele mais faz é tentar evangelizar para trazer as almas, para aproximar as almas do Senhor, né? Mas eu queria te fazer a primeira pergunta: como surgiu a oportunidade de trabalhar com missões? Qual foi o estímulo, a primeira... sempre tem um começo, né? Para tudo nessa vida tem um começo, mas como surgiu a oportunidade, a ideia, o desejo no coração de trabalhar com missões? A ideia, ela começou assim, de eu estar à frente. Eu não sei dizer bem a data, se o começo, né? Porque sempre foi algo que Deus colocou no meu coração, porque eu entendo que a obra missionária, essa chamada missionária no coração de um obreiro, ela já vem desde a sua conversão, né? Eu estava analisando a questão da pergunta e eu posso até responder assim, de uma forma bem simplória, né? Hoje você tem a oportunidade de escolher uma cadeira universitária e até mesmo fazer um curso para ver qual é a cadeira que tu vai se adaptar ou aquela que mais se encaixa dentro do teu perfil, né? Uhum. A obra missionária não tem espaço para esse candidato. Ou ele tem esse chamado impregnado no coração por Deus, ou ele só vai ter um desgaste e não vai para frente, né? Verdade. Então, desde a minha conversão, eu tive essa vocação dada por Deus, né? Mas desde meus 14, 15 anos trabalhando muito na área do evangelismo, sempre foi a minha tendência a trabalhar na área do evangelismo, o missionário. E aqui em Caxias do Sul, né, foi o que deslanchou mesmo a oportunidade de trabalhar, né? Como sempre fui do Santa Fé, e aqui eu tive as grandes oportunidades de trabalhar na área da evangelização e depois sim como líder do departamento por longos anos. Bênção de Deus. Mateus. Tio, a gente que vem de família, acho que eu posso chamar de tio, né? Se ele deixar, pode ficar à vontade. Se não chamar várias vezes, claro. A gente que vem de berço, vamos dizer assim, acompanhando esse trabalho do senhor, a gente já participou de inúmeros projetos que o senhor implementou, tanto aqui no Santa Fé, quanto em outras igrejas aí. Quando vem a palavra missão ou missionário, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça do senhor? Assim, qual que é o fundamento de um missionário ou de um projeto de missão? Olha, o que vem à nossa mente, o projeto de missão, de missionário, é baseado no que o próprio Jesus disse, né? Ide, fazei discípulo a todas as nações, né? É cumprir esse ide, essa chamada, e tendo esse desejo forte no coração dado por Deus, como eu falei já, a pergunta anterior, não é algo que se aprende, não é algo que alguém tenta passar, né? É algo que é dado e inspirado por Deus, né? Então, basicamente, essa questão do que vem à mente sobre a obra missionária, realmente essa chamada de Deus no coração, né? Nesse período que tu esteve na obra missionária,
qual que foi a maior confusão, assim, qual que foi a maior mentira, vamos dizer assim, que já falaram sobre um missionário? O senhor já ouviu, se tu me permite falar senhor, em forma de respeito a ti, se o senhor já ouviu algumas pessoas falando alguma mentira sobre os missionários, falando alguma heresia, vamos dizer assim? Olha, às vezes a gente tem como mentira, ou até como um mito, né, como é sugerido, é que o missionário ou a obra missionária, elas são datadas por homens especiais. E isso aí é uma mentira, isso é um mito, isso é uma inverdade, né? A igreja que ela não é missionária, ela é uma igreja está enfadada ao fracasso, porque a obra missionária, o missionário em si, toda a igreja é a essência da igreja, é a essência da igreja. Se tratando de Assembleia de Deus, ela sempre levou essa podemos dizer entre aspas, essa fama, essa cultura de ser uma igreja evangelizadora. Ninguém evangelizou mais no Brasil do que a Assembleia de Deus. E acredito que ainda tem feito isso, né? E dela tem surgido inúmeros missionários, né? Mas as inverdades que a gente vê por aí é que são pessoas especiais. E não são pessoas especiais. São pessoas que realmente ouviram um chamado de Deus, né? Se colocaram, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas isso aí é a essência de toda a igreja. Né? Toda a igreja, todo obreiro, todo membro da igreja, todo músico, todo cantor, todos têm que ter essa essência, essa chama missionária no coração. Eu acho que é uma mentira, né? Se tratando aqui até a quarta pergunta que o Mateus fez para nós aqui, de ter aquele contexto de missão, ela está no exterior, né? A gente tem aquele contexto de missão estar em outro país, ou outra cidade, outro continente, mas a verdade é que a missão, ela está em todos os momentos, em todos os lugares, né? Você pode fazer missão, acredito eu, que você pode fazer missão estando dentro do próprio bairro, da própria comunidade. Eu acredito, pastor Dilamar, que Deus ele escolhe nós e usa aqueles que estão disponíveis, né? Eu acho que Deus ele sempre prisou e trabalhou com aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão com vontade de fazer as coisas, porque muitas vezes a gente acha que aquele que tem capacidade é aquele que Deus ele vai levantar, mas muitas vezes não, muitas vezes o Senhor nos escolhe pessoas com menos capacidade e com menos poder aquisitivo e com menos, quem sabe, condição, experiência, e coloca porque essa pessoa está disponível. Então eu queria perguntar para o pastor com esse comentário, qual que é a ideia do pastor sobre o perfil de um missionário, com o perfil de missionário, porque muitas pessoas se enganam, né? Para mim ser missionário eu tenho que seguir o perfil. Não, acho que a disponibilidade está acima de tudo, e querer ser usado, e querer ser trabalhado e trabalhar para o Senhor, né? Esse perfil como eu disse, né? O missionário ele não vai sentar, embora é necessário ele sentar para aprender, estudar, né? E saber tudo acerca do Evangelho, como ele ser um bom ganhador de almas, né? Porque se ele não sentar para aprender, como é que ele vai poder ensinar, né? Mas, como eu disse, esse perfil, ele vem desde o momento em que ele aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Disse Paulo aos Gálatas, se não estou equivocado, desde o ventre da mãe dele, ele foi escolhido por Deus, né? E nós estamos aí vendo que depois de Cristo o maior missionário foi Paulo, né? Paulo fez o que fez antes da sua conversão, mas já estava lá desde a eternidade, né? Desde a fundação do mundo, no coração de Deus, o missionário Paulo, né? Então o perfil desse missionário, desse obreiro, né, como eu disse, já vem enraizado dentro do coração dele, né? E ele vai se destacando, e isso é visível, né? Falar sobre obra missionária, falar sobre o campo missionário, falar sobre a seara grande,
isso aí arde no coração, uma chama que arde muito no coração. Não tem como fugir desse perfil desse missionário, né? Ele deita pensando, ele levanta pensando, é algo que está enraizado no coração. Então eu penso que o verdadeiro perfil desse missionário está nessa essência aí, né? Do chamado de Deus na sua vida, né? Os meninos? Antes de eu puxar a próxima pergunta, eu vou assumir o papel do Andrezinho, que não está presente hoje. Eu vou roubar teu celular aqui um pouquinho, Augusto. A Sara Portela, família do pastor de Lamar acompanhando. Que Deus abençoe, grande abraço. A Sara está assistindo a gente aí, deixar um abraço. Prima querida, Deus abençoe. Andrezinho está assistindo a gente de casa, benção de Deus. Deus abençoe, André. E Isadora de Brum, paz do Senhor. Deus abençoe, Isadora. Essa varoa é desconhecida pelo Augusto. Essa daí o Augusto conhece um pouco. Deixa eu te fazer uma não está aqui no teu contexto, Mateus, mas te fazer uma pergunta. A questão, assim, a gente vê que os países hoje, trazendo para o nosso contexto, no contexto mundial, os países que o evangelho tem crescido mais são os países onde há perseguição. A gente pega quando Jesus ele sobe ao céu, ele deixa os discípulos com uma missão de pregar o evangelho, né, a todas as pessoas, e aqueles que crerem seriam salvos. Mas a gente vê que Jesus ele deixa para eles esperar em Jerusalém, e ali eles seriam revestidos, e quando eles são revestidos, eles se travam um pouco, até que vem a perseguição, e assim eles são, de certa forma, obrigados a não estar no mesmo local, e assim são impulsionados a pregar o evangelho. Eu te pergunto, assim, nós estamos vivendo num país onde está muito boa a coisa, né? Para nós trazermos assim, português, a gente não passa por perseguição. Eu posso dizer assim, na época que eu era mais jovem, antigamente a gente passava um pouquinho, mas não muito, de perseguição. A gente tinha aquela questão do bullying, tu é crente, enfim, mas hoje nem isso a gente vê mais. Então, a gente vê que o evangelho ele virou uma coisa normalizada. E com isso a gente não tem visto tanta salvação de alma. Será que é necessário que tenha uma perseguição para que o evangelho seja pregado com mais amor? Eu acredito que a igreja hoje ela tem que se ater aos acontecimentos que permeiam a nossa nação, principalmente a nossa nação brasileira, porque ela está se desencadeando uma perseguição talvez um pouco grande, porque vamos colocar política, né? Uhum. Os defensores das bancadas evangélicas hoje defendem o evangelho da forma correta, que a gente sabe que é, né? E isso tem levantado uma ira muito grande por parte daqueles opositores que pensam diferente, né? Uhum. Então, com isso, desencadeia uma grande ira, um grande ódio, não somente pela bancada evangélica, né? Mas desencadeia uma ira e uma certa rejeição até mesmo pelos evangélicos. Hoje você dizer que você é evangélico, embora seja uma moda, né? Hoje qualquer um se diz eu sou evangélico, né? Eu sou do mundo gospel, né? E a coisa tal, né? Mas eu acredito que essa forma de ser conservador, de querer fazer a coisa correta, está desencadeando aos poucos aí uma grande perseguição, e eu acredito que a igreja está muito acomodada. Sim. A igreja está bem acomodada, né? Porque nos parece que não mexe no que está dando certo, né? Uhum. Mas sabemos que a igreja ela não está crescendo tanto como ela deveria crescer, né? E aí nós sabemos a história das narrativas bíblicas. Vamos colocar aqueles que eram levados à arena, que quanto mais matavam, mais perseguiam, e a igreja primitiva mais crescia, né? Mais crescia. Então eu acredito que falaste assim que não é tão velho assim, é jovem ainda, e né? Mas eu tô com meus 52 anos, eu lembro que havia uma grande rejeição, né? E me parece que a igreja crescia muito mais. Sim. Né? E aqueles que cresciam realmente firmavam-se na cruz de Cristo e davam bons frutos. Hoje até pode crescer, pode ter muitos batismos, pode ter muitas conversões, mas tu sabe que não vão longe essas conversões, né? Uhum. Parece que é uma conversão meio maquiada, meio superficial,
não é uma coisa muito original, né? Até os meninos podem falar depois, né? Só nós falando aqui um pouquinho. Mas a gente vê até essa semana a gente estava jantando com jovens e a gente ou foi num curso, uma coisa que a gente tá sempre na igreja, sempre com alguém, toda semana, então a gente nem sabe mais o que a gente falou. Mas foi algo que eu citei, acho que foi no curso que nós estávamos fazendo, que se tornou rotineiro, né? De pregadores, a gente está indo para o lado missionário, mas vamos abrir esse parênteses para falar de pregadores, de pessoas que quando já não ouviram falar, fui pregar na igreja tal, naquela igreja foi 120 almas para Jesus ganhas. Preguei lá e 30 almas ganharam para Jesus. Então, às vezes essas pessoas, e são pessoas que são que se convertem pela emoção no congresso, porque tu faz um congresso, vai muitas pessoas para frente, e também falha nossa de não tratarmos essas pessoas, mas são pessoas que vão, elas se emocionam pelo aquele movimento, mas elas não continuam na fé, elas abandonam da fé, elas abdicam da fé. Então eu creio que isso também é uma falha nossa da igreja, mas também é falha desse evangelho. Nós estamos pregando de não pregar a conversão por completo, né? De a pessoa acreditar que Jesus é o Salvador e assim ela aceitar Jesus na sua vida em todos os aspectos e mudar de verdade, né? Eu vou voltando agora mais um pouco sobre no ramo missionário, né? A caminhada missionária ali. As escrituras sagradas nos dizem sobre o ID, né? O ID, o Senhor acredita que... O que esse mandamento significa para ti? Tu acredita que o ID serve só para algumas pessoas ou o ID ele é para todos os cristãos? O ID não é opção. O ID é uma obrigação. Jesus disse que aquele que de mim e de minhas palavras se envergonhar, eu me envergonharei dele naquele dia, né? Sim. Então, esse ID é para todos. Né? Não tem uma pessoa exclusiva, nem um grupo exclusivo. Isso está extensivo a todo aquele que um dia aceitou a Cristo como Salvador. A gente estava falando ali vamos voltar um pouco àquela questão de a gente está muito acomodado. Realmente a gente está muito acomodado, mas eu acredito que a gente tem uma parcela que, entre aspas, também está muito afobado, querendo pular etapas que talvez seria necessário recuar um pouco mais, adquirir um pouco mais de conhecimento, de preparação. E a gente tem até uma história um pouco antiga, que se eu não me engano foi a Aline Barros, que no momento crítico, não sei se foi no Japão, Coreia, onde é que ela foi cantar, que corria risco de morte até você se declarar cristão, onde ela foi fazer um show. Mas nós sabemos que a Aline Barros, obviamente, tem um chamado, ela tem esse chamado de Deus para a vida dela, então ela foi, voltou íntegra, teve sucesso total nessa caminhada dela para realizar esse show. Mas a gente entende que essas pessoas que acabam pulando etapas, acabam cometendo furos, cometendo erros que podem prejudicar até elas mesmas, né? Então como é que a gente pode fazer para a gente discernir, para a gente ter a noção de que a gente tem esse chamado missionário, de que Deus entregou esse chamado missionário para a gente? Eu volto às mesmas perguntas que eu fiz antes. Né? Isso aí está impregnado. Né? Não é uma coisa que eu volto a repetir as mesmas palavras. Né? Eu acredito que realmente tem uma afobação. Estão pulando etapas, né? Estão pulando etapas. Mas não se cria um missionário da noite para o dia. Não se torna um missionário da noite para o dia. Né? E tudo isso aí, existe uma experiência, existe um chamado. E realmente hoje eu acredito que há uma questão muito prematura em cima dessa questão aí, como tu citaste, de afobamento muito grande, né? De pessoas que acham que realmente estão preparadas e que basta somente uma ordem vinda por parte do nosso superior, que nossa liderança, mas realmente o fruto não está maduro. O fruto ainda não está no ponto certo, né? Precisa um preparo, precisa realmente a pessoa estar com condições, né? Porque a gente sabe que hoje
em qualquer lugar se abre uma igreja, né? Qualquer um leva o título de missionário, de pastor, de apóstolo. Bom, os adjetivos em cima de quem tu é, tem. E aí tu vê o que está acontecendo aí no nosso Brasil aí. É uma aberração, uma pior que a outra. Realmente é uma coisa bem prematura. Essa questão de chamado, a gente conhece muitas histórias, né, das pessoas que recebem um chamado de Deus falar claramente: tu vai ser um pregador, tu vai pregar a minha palavra, tu vai ser um cantor, tu vai ser um grande evangelista. Mas essa questão de receber um chamado missionário é algo muito amplo, né? Porque as pessoas às vezes recebem essa questão de: eu recebi um chamado de que eu vou ser missionário. Na hora é aquilo que tu até comentou, Samuel. Eu vou para a África, eu vou para o Japão, eu vou para o outro lado do mundo para estar pregando, para estar levando a palavra de Deus. Mas quando vê a missão, é ali no teu bairro que Deus te chamou. A missão que Deus te chamou é para a tua cidade vizinha. Uma vez a gente, só para trazer aqui um contexto, a gente sempre cantou para fora, eu e minha esposa, né? Hoje um pouquinho menos, que a gente está mais envolvido com a questão dos jovens. E nesse tempo ainda a gente estava cuidando de trabalho ainda. Eu me lembro até hoje. Teve um senhor que ele já tinha viajado a alguns países, né? E eu trago isso como uma questão não digo de questão para rir, mas sim para alertar, né? Que ele falou para nós naqueles dias, né? Isso já vai fazer uns 8 anos. Naqueles dias o Senhor estava nos separando para a obra missionária. E a obra missionária ia ser lá na França, em Paris. Eu falei: eu recebo em nome de Jesus, né? É sempre África, é sempre Paris, tá? Então isso já se passou 8 anos, entendeu? E era para aqueles dias. Então a gente fica pensando, muitas pessoas às vezes elas são emocionais, tanto aquela que vai levar a profecia. Isso é uma questão muito ampla de nós podermos agir como profecias aqui. A Bíblia nos dá esse direcionamento, esse direito de nós julgarmos a questão, se nós acharmos por bem. E também a questão de muitas pessoas que recebem essa palavra de fazer missão. E por isso agora eu entro nesse contexto, que muitas pessoas que são emocionadas, como o Mateus falou, são levadas à emoção e se esquece até da sua própria casa, né? Como tantas pessoas são levadas a fazer a missão, esquece do seu lar, porque não estão direcionados por Deus, né? Porque quando Deus te direciona para uma missão, Deus te direciona para uma situação, não é que você vai ser imune de dificuldades, de lutas, mas sim as coisas elas vão estar debaixo de uma proteção pelo Senhor. E são pessoas que estão entrando para fazer missão, fazer a obra do Senhor, que não foram chamadas para fazer a obra do Senhor. E aí estão pagando um preço muito alto. Hoje, como eu disse, eu estou com 52 anos de idade, né? Essa chamada missionária, essa palavra, missões, nacional, essa transcultural, missão internacional, já mexeu muito com o ânimo, no coração de muitos obreiros e muitas pessoas, né? Que me parece que já ardeu mais no coração do brasileiro, já ardeu mais no coração dos obreiros, né? Hoje parece que se tornou uma coisa meio que superficial, né? Não mexe, não move muito com isso, né? E claro, existiu muita meninice, como tu falaste aí, acerca de alguém que profetizou que tu seria missionário na França. Um bom lugar. Uma boa chamada, né? Pregando na Torre Eiffel. Né? Mas veja bem, alguém me disse uma oportunidade que ele recebeu a profecia que ele pregaria nos Estados Unidos, né? E quando você sabe que essa profecia, ela vem de Deus, as pessoas dizem: não, eu recebo, eu aceito, é isso. Mas o que te faz crer realmente que aquilo ali veio de Deus, né? Eu acredito que o Espírito vai começar a trabalhar no teu coração. Vai começar a trabalhar no teu coração. E a chamada não é por emoção, é fé. No primeiro instante, esse obreiro, ele me disse: olha, primeira coisa que eu deveria ter feito, correr o mais rápido possível e fazer o passaporte. O mais rápido possível eu vou começar a correr atrás disso aí. Vou ter que começar a aprender um pouco, algumas palavras em inglês, ou seja,
creu, não, eu tenho essa chamada, vou isso aí, né? E ele não deu importância, ele creu, mas o que ele fez para realmente... Não se preparou. Não se preparou. Não adianta tu ter um chamado para pregar na França e só saber falar português, né? E mal ainda. Não serve muito. E ocorreu o fato e apareceu o convite. Resultado, não tinha passaporte. A oportunidade surgiu e quando encaminhou os papéis, a documentação, realmente não deu tempo. Não conseguiu. Não conseguiu. Perdeu a oportunidade, né? Então eu acredito que independente do país, independente da cidade ou do estado que tu tem essa chamada missionária, porque se eu não tenho coração missionário nem para ganhar minha família, se eu não tenho coração chamado missionário para ganhar alguém, colega de trabalho, ou fazer missões até mesmo pela minha igreja, ou me envolver dentro do departamento de missão, como é que eu posso acreditar que Deus vai me tirar daquela cidade e vai me levar para um outro estado, um outro país, né, então isso aí é balela, isso é a conversa de quem não crê realmente, né? A lei da semeadura é clara, planta para colher. Tudo aquilo que tu fizer, a Bíblia diz, tudo quanto te vier à mão, faz segundo as tuas forças, né? O lugar para onde tu vais numa obra e numa ciência, né? Então, tudo que tiver de oportunidade para aquela área da tua chamada, faça tudo, porque aquilo ali vai te credenciar, né? A hora que realmente, porque Deus, quando te chama alguém para a obra missionária, eu entendo que tem essa chamada, mas Deus não marca tempo e nem data. É um tempo de preparo, né? Há um tempo de preparo. Há um tempo de preparo, é por aí. E quando esse preparo chega, realmente você tem que estar mais qualificado, né? Sim. E Deus vai precisar, tu vai precisar, né? Como é que eu vou ser chamado para trabalhar vamos dizer, num estado que tem uma imigração italiana ou alemã muito forte? Eu não sei falar uma palavra. Não sabe a cultura, né? Não sei a cultura. Eu acredito que é um desenvolvimento muito grande da parte do Espírito de Deus na vida da pessoa, né? Então Deus é perfeccionista nisso aí e Ele vai colocar isso no coração. Continuando assim nessa parte do chamado missionário, né? Perguntar se o irmão já viveu da obra missionária. O irmão já viveu da obra missionária? Não. Nunca. Queria te fazer essa pergunta que me veio agora, porque eu não compreendo muito bem essa questão do chamado missionário. Como que a gente deve se preparar financeiramente para um chamado missionário? O que tu tem de conselho? Talvez algumas coisas que tu já tenha passado ou tu já tenha ouvido alguém dizer sobre isso. Eu nunca vivi, né? Nunca tive nessa questão de ser assalariado ou depender da obra missionária, né? Sim. E esse preparo financeiro, se alguém tem essa concepção de que ele tem que ter esse preparo financeiro, né, para ir para o campo missionário, em primeiro lugar, ele já não tem chamado. Se alguém pensar diferente, me perdoa, mas a Bíblia, ela traz respaldo. Lucas capítulo 10, versículo 4, Jesus, quando chamou os 70, o que ele falou? Quando sair, não levai bolsa, alforje, nem sandálias, não levai nada, né? Ou seja, se Deus te chamou, Ele vai te qualificar e vai se responsabilizar por aquilo ali, né? Para que você não fique na questão da tua dependência financeira e ao ponto que isso aí vai se tornando um gasto excessivo e você vai se apavorando. Então, quando a pessoa entende que Deus é aquele que chamou e qualificou, preparou, enviou, Ele vai se responsabilizar, né? Até o último fôlego de vida, Ele vai estar à frente da...
Irmã Leandra Portela, acompanhando vocês, amados, Deus abençoe. Essa também a gente conhece um pouquinho, né? Conhece um pouco. Um abraço, Leandra, minha irmã. Né? Obrigado. Minha mãe. Tudo em família hoje. Um abraço, mãe. É o Mágicos em família. O irmão Jacob também está presente com a gente assistindo. E tio, quero fazer uma pergunta aqui fora do nosso roteiro, uma pergunta polêmica. Eu gosto dessa parte do programa. Gideões, missionários da primeira obra. A gente sabe que tem grandes nomes, referências para nós hoje em dia. Nós, principalmente jovens, seguido quando estamos conversando, vem Eliseu Rodrigues, Júnior Trovão, sempre são as nossas referências. A gente sabe que os Gideões têm uma grande história. São 40 anos, se eu não me engano, de Gideões. São 40 anos de grandes eventos, de grandes obras que Deus tem feito. Só que eu gostaria de saber a opinião do senhor. O que o senhor acha que veio se tornando os Gideões, se ainda é um movimento que a gente tem que tomar como referência missionária, um movimento referência para os cristãos, ou se ele veio perdendo qualidade com o tempo? Nesses 40 anos aí, ele se tornou uma grande referência, né? São mais de 1000 famílias no campo missionário, né? E eu acredito que ele deu uma queda, né? Deu uma queda aí com a morte do pastor Cisino Bernardino, né? Mas eu acredito que hoje ainda é a maior agência missionária dentro do Brasil. Ela ainda é uma referência mundial. Ainda ela é uma referência mundial. Claro que eu acredito que com o tempo ele teve um desgaste, ele soube que teve um desgaste, ele perdeu um pouco da sua essência, mas ainda tem. Eu acredito que ainda é uma referência por parte da administração, né, dos Gideões, que eu acredito, assim, no profundo meu coração, que o Congresso nada mais é criado com responsabilidade, claro, de trazer grandes nomes, pregadores da nossa nação brasileira, e quem ganha com isso são os ouvintes que vão, aqueles que ouvem pela internet, mas o intuito maior realmente é propagar a obra missionária por todos os cantos do planeta Terra e angariar fundos para que a obra não pare. A gente sabe que a obra, ela realmente precisa dessa. Ela precisa dessa. Mas eu acredito que ainda é a maior referência, né? Perfeito. Questão, eu me lembro, agora vai nos trazer um pouco para trás, né? Das missões, missão final propriamente, né? Eu lembro que tinham muito tempo aí os cultos ao ar livre, né? Com a cruzada, né? Como é que foi esse processo desses trabalhos? Quantas almas consegue contar para nós um pouco desse testemunho de missão urbana, missão aqui em Caxias? Consegue compartilhar para nós essa noite? Esse sempre foi um trabalho que marcou muito meu ministério, né? Para quem está nos assistindo aí, o irmão deve lembrar alguma coisa na Igreja do Centenário, sim. Lá do irmão Wilson. Iniciou numa pequena reunião lá com o pastor Altamiro sobre a evangelização. E até então eu sempre disse no meu coração para Deus, aprendi isso com meus pastores de infância, que tudo que é oferecido é podre. O obreiro que ele se oferece, não é ele estar disponível, ele se colocar. Mas aquele que liga para ti, quero pregar, né? Quero cantar, me convida aí, é a minha agenda aí, isso é para mim, eu fui ensinado que isso é podre, isso não é chamado, isso aí é um... E aí surgiu a oportunidade, aí eu disse, não, eu tenho um trabalho, um projeto no meu coração, Deus colocou. Olha o galo cantando. Olha o galo cantando essa hora. E aí eu coloquei no meu coração, tem um projeto, né? E aí, né, apresentei para alguns irmãos. E aí eu lembro bem que foi um projeto meio audacioso, porque o que eu fiz? Eu reuni alguns empresários da nossa igreja, né? Primeiro instante eu reuni os empresários aqui na igreja de Santa Fé.
Não disse para que se tratava, marquei uma reunião com eles. E disse para eles a seguinte, eu fui muito franco, né? Disse para eles, olha, seguinte, Deus me deu uma vontade muito grande de ganhar alma para Jesus. Deus me deu uma garra para isso. Eu nunca me di esforço, né, para evangelizar, para ganhar alma para Jesus. Não tem tempo ruim para mim. Mas Deus me deu essa chamada, essa vontade. O que Deus não me deu foi condição financeira que Ele deu para vocês. Eu tenho um projeto para apresentar para vocês, né? E esse projeto que eu tenho, né, precisa do dinheiro de vocês. Suporte financeiro. Suporte financeiro. E eu preciso de vocês também para abraçar essa obra missionária, essa obra de evangelização. Apresentei o projeto, né? Ambos gostaram, né? E aí foi um dos empresários que disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar com um caminhão, assim, um caminhão emprestado, vamos fazer um culto. Eu lembro muito bem que foi numa noite terrivelmente fria. A inauguração do trabalho foi uma noite terrivelmente fria. O teclado ficou todo cheio de neblina, molhou a gorizada do irmão Wilson, tocou, e tocava violão, doía os pontos dos dedos. Mas Deus confirmou que pessoas aceitaram Jesus aquela noite. Teve uma pessoa que se endemoniou na frente do postinho ali do Santa Fé. Ali foi a confirmação, aquilo ali empolgou o coração dos irmãos que estavam me apoiando no trabalho. Partindo dali, foi comprado um caminhão muito velho na época, né? Eu tenho as fotos, né? A gente restaurou todo o caminhão. E começou aí, né? E a gente fez diversos cultos ao ar livre, dentro de Caxias do Sul, fora de Caxias, no estado de Santa Catarina. E a gente fez ato de diga não às drogas, já fizemos umas 2 ou 3 vezes ato de não às drogas, fizemos carreata, e experiência que a gente vai levar para a eternidade, né? O que Deus fez. Tem dezenas de testemunhos. Até um tempo atrás aí eu ouvi alguém dizer, olha, eu tive num trabalho que vocês fizeram, aceitei a Jesus. Eu disse, mas quando? O trabalho que vocês fizeram com o caminhão, assim, eu ouvi a palavra de Deus. Então, aquilo lá me surpreendeu tanto porque ao primeiro instante se faz trabalho, se prega, se canta e parece que aquilo ali não dá resultado. Dá resultado. Né? Mas a Bíblia é clara que a palavra de Deus não volta vazia. Faz o que apraza e acaba a gente ouvindo esses frutos a longo prazo. A gente ouvia muito, vocês são um pouco mais novos do que eu, né? Mas a gente ouvia muito sobre missão final, sobre os trabalhos, sobre as cruzadas que eles faziam nos bairros. E eu acho legal que aproximava as pessoas, né? Hoje a gente está com uma falta, uma dificuldade nessa questão de sair das 4 paredes, né? A gente se fala em missões, mas a gente é limitado a estar nas 4 paredes. A gente está, não digo descumprindo, mas estamos não fazendo o ID por completo, que a palavra do Senhor ID, aqueles que não têm possibilidade, como Jesus fazia, né? Jesus, ele saía, ele percorria grandes, né, distâncias, às vezes para uma pessoa, né? Às vezes era só uma pessoa que precisava ouvir. E eu acho que o missionário, nós que temos essa vontade de fazer a obra de Deus, nós temos que às vezes se atentar que às vezes não é para uma grande quantidade de pessoas, às vezes é só uma que necessita de ouvir, Jesus te ama, e é essa uma que vai ser salva. Como Jesus fazia, às vezes a gente se esquece, né, desse trabalhar de Deus, desse todo o processo, né, igual muitas vezes eu vi vocês fazendo, né, e tinha muitas pessoas, mas de repente tinha uma ali que necessitava naquele momento, e como o irmão falou, aceitou Jesus e ali veio toda a sua casa, né? Então que maravilha, né? E poder fazer a obra do Senhor é poder entender que lá no céu muitas coisas que a gente fez só lá que a gente vai conseguir testemunhar, né? E entender, né? E receber o galardão de coisas que a gente nem sabe, de pessoas que aceitaram Jesus que a gente nem sabia, né? Foi como a gente conversou com o Diego e com o Dudu Carpes, naquele nosso programa. Às vezes a gente planta para outra pessoa colher. Às vezes a gente está plantando hoje, mas por algum motivo ou outro a gente não vai colher esse fruto, mas outra pessoa vai colher e vai saber, aquela pessoa me evangelizou, hoje eu aceitei Jesus por causa daquela pessoa, porque ela tirou um tempo para falar de Jesus para mim. Então a gente tem que entender que a gente só joga a semente, né? Quem faz germinar ali é o Espírito Santo que vai estar trabalhando, e a colheita às vezes não vem na nossa mão,
mas ela vem. Ela pode demorar um pouquinho, às vezes não é instantânea, mas a colheita sempre vem. Glória a Deus. Voltando mais para esse assunto de missões agora, né? Vamos dar uma recentralizada. O irmão acredita que existe idade certa, que a partir de tal idade tu pode começar a se envolver com o trabalho. O irmão acredita que tem barreiras nessa questão de idade ou não? Não existe uma idade pré-determinada para esse envolvimento, não é uma barreira. Claro que no início, dependendo da idade, tem a imaturidade, né? Tem a maturidade, né? Mas eu volto sempre na questão da primeira pergunta. Essa essência, essa chamada, às vezes filho de cristão, de obreiro, já vem de berço, né? Sim. E aí vai impregnando, né? Dentro do que tu me perguntaste, eu lembro-me que eu tinha meus 9 anos, se eu não estou equivocado, 9 anos, 10 anos, né? Na cidade de Carazinho, eu me assentei no primeiro banco de madeira ainda, né? Eu lembro-me bem que foi bem na época ali, tinha umas guerras ali, não lembro bem qual foi, mas veio os missionários da Argentina, né? E aquela palavra missionário, para mim, da minha idade, era algo muito forte. Para a igreja era muito forte. Parece que tinha um respeito, assim, uma admiração, existia um temor falar da obra missionária, era algo que mexia muito com o crente. E eu lembro-me que os meus pés ainda não pisavam no chão, eu ficava com os pés balançando, eu era pequeno, né? E eu nunca mais me esqueci quando eles pregaram, fizeram aquele trabalho numa manhã de domingo. E eu disse para Deus, mesmo sem ter a noção que eu tenho hoje, eu disse: Deus, quando eu crescer, eu quero ser semelhante a um desses homens. E fiz aquela oração, disse aquela frase, e o tempo passou. E aí eu nasci num berço evangélico, infelizmente, depois de uma certa idade, eu acabei saindo da igreja, não tinha muito noção do que aquilo lá, né? Mas uma quinta-feira, quando eu entrei numa igreja a convite de um obreiro, quando realmente eu tive um encontro real com Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo naquela noite, e me trouxe à minha memória algo que eu tinha esquecido. Se não fosse o Espírito Santo ter me lembrado naquela ocasião, nem hoje eu não lembrava. Algo que eu tinha esquecido na minha mente. Imagina, eu era 9 anos, já sim. tinha passado alguns anos, né? Tu me fizeste uma promessa, Espírito, tu me fizeste uma promessa, que quando tu crescesse, tu queria ser semelhante daqueles homens. Olha teu estado que tu está. O Espírito começou a falar comigo, mexer com a minha mente, começou a mexer com o meu coração. Então já estava impregnado, pré-determinado por Deus, que eu cresceria, eu teria uma oportunidade para me envolver com a obra dele, aceitar ele como o único e suficiente Salvador, e realmente trabalhar na obra de Deus. E quando eu realmente aceitei a Jesus, não foi algo que eu tive assim muitas opções. Eu já comecei a me envolver com a área da evangelização muito rápido, né? Era um envolvimento muito grande, porque na época não existia departamentos de missão, não existia departamento de mulheres, não existia departamento de música, não existia, era só círculo de oração, era jovens e acabou. Não tinha departamentos, era só esses dois aí e acabou, né? Sim. Então, outro se envolvia com os jovens da igreja, e ali realmente eles eram colocados à prova da oração e a evangelização, e a partir dali eu comecei a me envolver, né? E fizemos ótimos trabalhos na minha infância, né? Eu era muito jovem ainda na época, meus 15, 16 anos, né? Então, comecei a absorver e amar a obra missionária, a obra de evangelização com essa idade, né? Sim.
Mas a maior experiência acabou acontecendo bem mais tarde, né? Com meus 30 anos, mais ou menos, podemos assim dizer. Tu vê que passou um bom período para eu começar a emplacar os projetos que Deus tinha no meu coração, né? Então, a obra missionária, ela não tem um tempo pré-determinado. Claro que tem a chamada de Deus e Ele vai te amadurecendo, vai te aprimorando, né? Tu vai se envolvendo. É isso aí, não tem uma idade pré-determinada para... Deixa eu te fazer uma pergunta, chegando já próximo ao fim. O irmão já foi missionário, trabalhou com missões, trabalhou com trazer as pessoas para a igreja, né? O missionário é aquele que traz as pessoas para a igreja, um evangelista. E agora, qual que é a diferença entre tu trazer as pessoas para a igreja, agora como pastor, tu cuidar das pessoas dentro da igreja? Qual que é a diferença dessa tua visão? Agora uma pergunta bem pessoal para ti. É um outro desafio, né? É um outro desafio. Tu acaba olhando de outro ângulo, né? Uhum. Acaba olhando de outra forma. Agora aquela forma de realmente procurar entender o porquê que se ganha e o porquê que não consegue se segurar elas. Uhum. E essa preocupação é diária. Uhum. É hora após hora. Mexe com a tua mente, mexe com o teu coração. É algo muito diferente. É algo muito diferente. O pastor, ele passa a ter queda de cabelo, ele acaba perdendo horas de sono, ele acaba gastando mais o seu tempo, se preocupando, gastando o seu tempo em leitura da Bíblia, em mensagem. É muito diferente. É muito diferente. A essência, podemos dizer, é a mesma. Sim. A essência ainda é a mesma, é o mesmo chamado, né? O mesmo chamado. Lidar com pessoas, né? Mas agora é de apacentar, é cuidar, né? Para que aquela ovelha que está ali, ela seja cuidada, ela seja tratada e fique ali, né? Tenha aquele bom pasto, pastinho verde, né? Se sinta bem. E quando isso não acontece, realmente aí sim bate a preocupação. Entra também aquela questão que o Matheus comentou, né? Que muitas das vezes a gente planta para outras pessoas colherem, né? Tu pode promover um culto a Deus, uma pessoa aceitar Jesus na tua igreja, só que ela ir congregar no lugar que é mais perto da casa dela, né? A gente plantou e outra pessoa está colhendo, né? O saudoso pastor Luiz Antônio pregou em uma certa ocasião e, para mim, no nosso estado, eu acho que não tem outra maior referência do que foi aqui o pastor. E ele, me parece que, não sei se foi no Uruguai, Paraguai, que ele teve, foi missionário por um certo período. E me parece que já tinha passado 1 ano e pouco, 2 anos, e ele tinha ganhado uma alma para Jesus. E a única pessoa que ele ganhou para Jesus foi um dia Deus fez um milagre e curou parece uma paralítica, um paralítico lá. Foi algo inusitado para a época. Mas para a infelicidade dele, agora vou ter um membro na igreja, né? Deus fez esse milagre. A pessoa acabou saindo da igreja e foi para outro ministério. Então, para o obreiro, para o pastor, o missionário, ele prega, ele semeia, mas às vezes vai acontecer esses fatos aí de realmente a pessoa. Mas o importante é estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor. Está firme, né? Eu acredito que as maiores complicações de hoje, não só hoje em dia, mas desde os primórdios, eu acho que é a paciência, né? Jesus, sendo Jesus, foi começar a operar milagres lá por volta dos seus 30 anos. Jesus, que era Deus e se fez homem, teve que esperar a certa idade, o momento certo, o tempo de Deus, mesmo para ele poder cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida, né? E a gente tem que lembrar da frase do nosso pastor de Lamar, Deus não fica devendo nada para ninguém, né? É isso. Então a gente tem que ter essa paciência de entender que o tempo de Deus é perfeito. Então não adianta a gente se adiantar, porque às vezes a gente acaba se frustrando e tardando os planos de Deus. Tentando adiantar, a gente acaba tardando por não ter essa paciência, por ter essa falta de confiança. Verdade. Estamos chegando já quase ao final, né, no programa, mas agradecendo
a Deus por essa oportunidade. E queria me perguntar mais uma pergunta, né? O irmão hoje está respondendo todas as nossas dúvidas, mas a questão é uma pergunta assim que eu vou trazer para alguém que trabalha com missão. Sempre tive essa dúvida. Por quê? A nossa denominação Assembleia de Deus, nós não temos a nomenclatura que diz, né? O nome missionários usado para qualquer questão. Missionários é aquele que realmente ele vai fazer missão, ele é levado para o campo missionário. Mas a gente vê em muitos lugares assim que o missionário muitas vezes é aquele que faz campanhas. A gente tem visto muito isso. Qual que é essa diferença? Não sei se tu consegue nos explanar, mas não está trazendo uma banalização para o missionário. Eu trago para nós jovens o missionário Miguel, né? Que é um missionário, mas que é um preletor que prega para tudo que é. Agora ele é levita. É. Sabe, a gente... Eu sou franco em dizer, quem me conhece sabe, eu fico revoltado, sabe? Sim. Eles banalizaram. Banalizaram, né? Só não vou dizer onde, nem quando, nem como, né? Mas uma certa ocasião eu fui apresentar uma pessoa, né? E chamei pelo nome, né? A pessoa que estava fazendo a companhia disse missionária. Sim. Né? Essa sigla, né? A gente sabe que hoje banalizaram. O pessoal usa como um título. Como título, como se isso aí fosse... tu vai ser missionário, tu pegou na minha igreja onde tu é missionário. Ou aquele erro de colocar a mulher do pastor como uma missionária. Missionário, banalizaram, nem sabe, é uma coisa assim, e parece que é normal, né? Mas banalizaram. Para mim, eu vejo isso às vezes com uma certa revolta, né? Uma coisa... Antes da gente encerrar, lembrei agora da questão das tendas. O senhor também fez muito trabalho com as tendas, né? Que a gente fazia ao ar livre para a comunidade inteira ali estar participando. Às vezes até dentro de casa, a gente viu o pessoal saindo nos apartamentos, né? Nas janelas. A gente presenciou bastante coisa boa nesse quesito. Mas em questão de dificuldades, a gente sabe que a gente está invadindo, entre aspas, um espaço público que nem todo mundo que está ao redor gostaria de estar escutando, nem todo mundo entende. Quais foram as dificuldades assim que o senhor enfrentou nesse quesito dos trabalhos da tenda? E eu te faço mais uma pergunta junto com essa. Hoje é mais difícil de fazer um trabalho com tenda do que antigamente, pela lei, Pela lei é mais difícil. Pela lei é mais difícil. Porque tem a questão do PPCI, né? Hoje tu tem que estar regulamentado dentro do que a lei pede, né? E é muito burocrático, né? Eu já me inteirei bastante sobre essa lei. A cada local que você vai armar tenda, você tem que montar todo o PPCI, que envolve muitos profissionais, né? Corpo de bombeiros, secretarias, engenheiros, envolve uma série de pessoas, né? Mas a dificuldade, Mateus, respondendo a tua pergunta, ela sempre existiu. Não é coisa de hoje. A dificuldade sempre existiu. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, Salomão ele escreve dizendo que se o semeador ele olhar para o tempo ou para o vento, ele não semeia. Por quê? Nunca vai estar propenso. Ora venta demais, ora chove demais, perfeito. Ora está quente demais, ora está frio demais, né? E se ele olhar também para as condições que ele não plantou, ele não vai colher nunca. Então você tem que encarar, mesmo com as dificuldades, remangar as mangas, crer em Deus, né? Que mesmo em meio àquela dificuldade, né? Deus vai abrindo o caminho. Só tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que crer. Se tu olhar para as dificuldades da vida, você não vai plantar. E se tu não plantar, tu não vai colher. As dificuldades a gente já enfrentou diversas. Eu já montei tenda que tive que desmanchar. Montei numa hora e na outra hora já tive que desmontar. Né? O caminhão, nós chegamos em locais com o caminhão da missão final que não conseguimos nem abrir.
Outras ficamos no local com chuva que era torrencial, né? Permanecemos orando dentro do caminhão, Deus abrir sol e nós montar. Então, ao primeiro instante, parece que os verdadeiros valentes vão correr, mas sempre tem aqueles remanescentes que crê que Deus vai fazer a obra, porque tem aquele grupo que vê dificuldade em tudo. Sempre vai existir esse grupo ou este líder, entre aspas, que vai ver dificuldade em tudo. E não é de hoje isso, né? Isso é desde os primórdios. Eu sempre falei e pensei, não é vulgar dizer a palavra, mas eu lembro-me que quando criança, vocês são jovens, lembram? Aquela pelada, aquele futebolzinho lá, né? Sempre tinha o que não gostava de passar a bola, ainda existe, né? A gente usava, o fominha, né? O fominha, né? Então, na obra de Deus, não comparando a obra de Deus com essa coisa assim, mas sempre tem que ter aquele fominha, sabe? Ah, tá frio? Não, vamos lá. Ah, tá quente? Não, vamos lá. Ele faz a frente. Esse sabe que tem dificuldade, mas ele vai encarar de qualquer forma, né? Os trabalhos da tenda, eu lembro-me muito bem que nós trabalhamos com o Itiel numa cruzada que ele fez, e o povo de Santa Fé, nós fizemos uma carreata, e me parece que tinha uns 200 carros na época, eu acho que tu deve estar lembrado, Matheus, foi algo assim, muito grande. E nós pegamos o caminhão do Sindicato dos Metalúrgicos, e eu acabei dividindo o espaço para pregar, para falar com o nosso irmão Paulo Alexandre, o irmão Primo, o Elso, né? E eu não lembro mais quem foram os outros, né? E a gente ia determinando os locais que cada um ia falando, com a coisa toda, né? E aí nós parávamos em certos lugares, né? O caminhão parava e eu via uma oportunidade de alguém estar na sacada, estar na janela, eu mexia com a camiseta da pessoa, com o boné da pessoa, perguntava se a pessoa queria uma oração mesmo à distância, a pessoa se colocava. E aquele negócio, tu tem que lançar o teu pão sobre as águas. Lança a oportunidade. Jesus te ama, tem um plano na tua vida, Deus te espera, né? Ele não precisa muita coisa, né? E eu lembro que nós falamos alguma coisa assim, à noite na tenda teve um homem que o pregador pregou e ele foi muito tocado pelo Espírito de Deus, ele veio chorando para frente e ele disse as seguintes palavras: tudo isso aí que foi pregado é verdade mesmo? O irmão abraçando ele disse assim: não, isso é pouco ainda. Deus é muito mais do que isso aí. Ele disse: eu estava ouvindo, quando um caminhão passou, eu estava preparado a corda para me enforcar e tirar minha vida. E alguém disse que naquele dia Deus estava me dando uma oportunidade de salvação. Então Deus move com centenas de pessoas, parte financeira, com uma igreja local. Isso é obra missionária. Isso é missão local, urbana, é mover com a comunidade, é mexer com o povo. Eu sempre penso que o bom líder tem que vender uma boa imagem, ele tem que ser amado pela igreja que ele trabalha, ele tem que amar a igreja, ser amado por ela, ser respeitado, ser admirado, porque ele vai deixar um legado, vai deixar uma marca que o produto que ele está, vamos dizer assim, entre aspas, ele está vendendo é um produto bom. As pessoas vão comprar ideia. Vão comprar ideia, vão comprar os projetos. Então, a responsabilidade do missionário, do obreiro, está nessa essência dele saber que ele tem essa chamada no coração dele e ele não vê dificuldade nas coisas. Ele vê uma oportunidade de poder semear o Evangelho. Glória a Deus. Não sei se a gente tem mais um tempinho. Pode falar. Queria perguntar por irmão, eu assim não estou por dentro desse assunto das tendas. Não sei se nossos irmãos que estão nos assistindo conhecem esse trabalho que o irmão fez. Eu queria que o irmão nos explicasse qual foi esse trabalho das tendas, como foi.
Esses trabalhos da tenda, irmão, Que tu é mais novo, filho. ele é um trabalho que ele foi muito trabalhado no nosso país, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ele foi muito trabalhado nessa questão. Mas mais conheceram pessoas da minha idade, pessoas com seus 37, 38, 40, 50 anos, né? E hoje ainda existe, né, em alguns estados mais fortes, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também tem bastante trabalho com isso aí, né? A nossa Serra Gaúcha aqui não tem muito, né? Sim. Alguns que outros, né? E aí quando eu trabalhei com a comissão final, que a gente parou tudo aquilo lá, né? Quando tu tem a chamado, tu fica remoendo, né? Eu tenho que arrumar um outro meio de trabalhar para Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí surgiu a questão de... Porque eu recebi os convites para pregar em trabalhos de tenda, né? E é uma coisa que sempre fui apaixonado por esse trabalho de evangelização. E amei o trabalho, e aí demos um jeito e compramos uma tenda aí com a ajuda da igreja. E começamos o trabalho da tenda, né? E até hoje ainda a gente fez, né? A gente fez uma vigília aí, não faz muitos meses atrás aí, e deu uma imensidade de gente, né? No trabalho da tenda. Teve um grande trabalho por trás disso, né? A gente fez vários almoços. Eu fui garçom de um deles, derrubei um frango quente Imagino. na cabeça do irmão. Até nem sei o nome do irmão. Eu fui um dos garçons. Ele deve ter uma lembrança muito boa disso, né? Com certeza. Falou em tenda pro irmão, ele lembra do Matheus. Tu não se lembra dele, mas ele se lembra de ti. Com certeza. Nas orações Deve dele ter a ele marca tem... até hoje, coitado. Ele tem orado muito por ti. É. Tem orado. Mas nós estamos chegando já ao fim, né? Já estamos vencendo o nosso tempo. Agradecer ao Augusto. Deus abençoe, Augusto, as últimas palavras para nós. Não é que tu vai morrer, eu tive palavras hoje, tá? Do programa. Amém, meus irmãos. Quero agradecer aí ao Samuel aí, ao Matheus por ter organizado esse programa, né? Por todo esse trabalho, por ter me convidado para participar aqui, né? Foi uma bênção estar com vocês aí, com o nosso convidado, com os irmãos que estão por trás disso, mas são muito importantes, né? E é isso. Matheus, Deixa eu só anunciar a minha líder que estava assistindo nós, senão eu vou pra disciplina dentro do departamento, né? A irmã Andriela estava assistindo. não tem que nós aí. anunciar, isso aí é bênção de Deus, você orou. Hein? Não Mas conseguiu passar sem do Face pra nós ali, mas é benção também. Tá assistindo. Acontece. Acontece. Mas só agradecer o pessoal que estava assistindo a gente aí, que estava acompanhando a gente até agora. Deus abençoe vocês. Tenho certeza e creio que foi um papo muito edificante. Deve ter mudado grandemente a imagem do pessoal aí sobre esse tema missões. Abriu nossa mente, a gente conseguiu aprender bastante aqui hoje. Agradecer a vocês, que sem vocês esse trabalho não seria possível. Sozinho a gente não faz nada, né? Então agradeço muito a presença de vocês, a ajuda que vocês têm dado aí pra gente. Agradecer ao meu tio pastor pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito bom mesmo. Aprendi bastante. Nós aprendemos bastante. E agradecer a disponibilidade do senhor aí. O senhor é uma grande admiração para nós, principalmente para mim, tendo alguém da família à frente de um trabalho tão lindo como as missões. Dizer que o senhor é uma referência aí para mim e para o meu ministério. Deus abençoe a cada um. Deixar as últimas palavras para nós, pastor. Eu queria pedir para o senhor, se tem como, nessas últimas palavras, deixar um conselho para o jovem, né? O jovem que está querendo iniciar agora a sua vida de fazer a obra de Deus, missão, evangelismo. Qual que seria o conselho que tu daria para nós? E agradecer desde já a participação, mais uma vez, a disponibilidade, também o tempo de estar conosco. Como o Matheus falou, foi um momento de muito aprendizado. E é claro que a gente fosse abrir mais e a gente ia ficar uma noite toda aqui. São muitos trabalhos que o irmão fez, né? Que o pastor fez durante esse tempo, muitos testemunhos, mas só uma pincelada daquilo que Deus já fez na sua vida. Nós somos gratos por compartilhar nessa noite. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que Deus me deu nessa noite. Eu sempre vejo como uma oportunidade, né, de poder contribuir, embora às vezes possa ser pequena a parcela, né, mas sempre é uma oportunidade.
O conselho que eu deixo é algo que sempre ficou enraizado no meu coração e uma grande preocupação no meu coração. Qual é o legado que o jovem está plantando? Qual é o legado que ele vai deixar? Como ele será lembrado daqui 30, 40 anos se Cristo não voltar? Ele não terá mais 20 anos. Ele não terá mais 15 anos. Ele terá seus 50 anos como eu tenho, ou 60 anos. Mas como ele será lembrado? O que tu está plantando para que outra geração possa vir após e dizer: você foi uma inspiração para mim. Você deixou um legado que me permite a eu seguir teus passos, tua caminhada. E o meu conselho é esse: nunca esqueça que tu tá para influenciar uma geração e não ser influenciada por ela. Você é responsável para deixar pisadas. Um dos grandes pastores mundiais, ele disse: a boca que Deus tem na terra é a tua boca. A voz que Deus tem na terra é a tua voz. Os pés que Deus tem na terra são os teus pés. As mãos que Ele tem são as tuas mãos. Então recai uma grande responsabilidade por aqueles que colocam a mão no arado, sabendo que por trás dele existe um administrador. É Cristo. E Ele vai se responsabilizar pela tua chamada. Se tu deixar, você será alguém que será admirado, alguém que será lembrado, e você será uma pessoa que influenciará uma grande geração. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Recebo. Em nome de Jesus. Que mais uns 20 anos nós entrevistando o Augusto. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. Daqui 20 anos vou ter 36. Ó, Já vou estar com... já vai Uma ter barba bagagem. na cara já. Já vou ter o meu título. De Sou eleitor? missionário. Deus abençoe Brincadeiras então à os parte. irmãos da técnica. Deus abençoe. Estamos então encerrando o programa. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A partir de agora começa o Pod Jovem, o podcast da Uma de Que Santa Fé, com assuntos e convidados relevantes.